Olá pessoal, paz do Senhor. Um vídeo rapidinho, pequenininho, só para explicar porque o Senhor falou que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Acredito que eu já fiz um vídeo falando alguma coisa a respeito, né? Mas tem um detalhe muito interessante que eu vi alguém comentando, né, a respeito desse versículo ao qual o Senhor ele explica para, na verdade, né, ele exorta Pedro, que faz a pergunta, Senhor, porque devemos, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Guarda a palavra, irmão, né, não é ímpio, não é qualquer um, é o nosso irmão, né? Então tem que ser um cristão, primeiramente, para que a gente possa perdoar. Até porque irmãos anda com irmãos, não anda com ímpios, né? Nós vemos através do Evangelho, principalmente Atos, né, dos Apóstolos, que aqueles que eram cristãos daquela época, que exortavam a palavra de Deus, não andava com qualquer um. Ele encontrava qualquer um, exortava a palavra, mas ele só caminhava com os irmãos em Cristo, né? Então a gente não anda com qualquer um, a gente não anda com ímpio, mesmo tendo ímpio na família, quando precisa a gente vai ali, faz umas compras, mas a gente não caminha com ímpios, a gente caminha, já que nós somos família, a gente caminha com cristãos, né? Que são os nossos irmãos. Então, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos quando ele pisa no pé, quando ele nos dá um esticão de orelha desnecessário? Então, Jesus respondeu a Pedro 70 vezes 7, né? Então, vamos assim voltar para a numerologia do Senhor, né? Deus, ele muito cansado do homem pecar, né, que vivia demais, 1000 anos, 100, 400 anos, 120, o Senhor cansou, né, de ter que suportar o pecado do homem por muitos anos. E aí decidiu, né, que o homem viveria seus 70, guarda isso aí, né, anos, né, que vivesse mais, estaria cansado, né, a ponto até de pedir para levar, porque não aguentava mais o peso da velhice no corpo. E o Senhor tem razão, né? Então guarda aí, esses 70 é justamente homem, né? A idade dos homens. E os 7, né? Por que os 7? Porque o homem que vive até 70 anos deveria perdoar 7 vezes. Aí eu volto a lembrar, primeiramente, né, que 7 é o número da perfeição, que o Senhor diz, porque a gente sabe que é o número da perfeição, porque no 7º dia o Senhor descansou, né? E depois de Abel, né, qual foi o nome de batismo do filho de Adão, né, após Caim ter matado Abel? 7, né? É o número 7, número do homem que deu a geração até Noé e seus filhos, né? Depois de Noé, ou de Sete, né, veio para a terra o reino de Deus, chamado Jesus, a qual nós descansamos, porque ele é o número 7, ele é o número da perfeição. Então, se vocês não sabiam, se liga nisso. Tudo que é ligado a Jesus é ligado ao número 7, ou seja, a ele mesmo, né? Então,
Jesus é o sétimo dia, Jesus é o descanso, né? E Jesus é esse 7. Então, ninguém nasce para viver 70 anos conscientemente, que a partir do momento que a criança tem a consciência é justamente quando ela inicia, ela se aproxima dos 5 anos para 6 anos, porque até os 4 anos ela não tem a consciência do que é certo e do que é errado, né? Ela pode, por observação, porque criança observa muito os atos das pessoas adultas, então ela agir de forma parecida, né, com o adulto mais próximo dela, mas ela não tem consciência do erro ou do acerto que ela está fazendo. Então, digamos que um homem viva 70 anos, né, que foi a idade dada por Deus, data limite, né, ele tem 66 anos para perdoar. Então, se você multiplica 70 vezes 7, dá 470 vezes que você tem que perdoar. Não várias pessoas, mas uma pessoa. Então, dificilmente você vai viver 66 anos do lado de alguém, mesmo sendo seus pais, e você deverá perdoar ele 490 vezes, né? Isso poderia acontecer se todos os dias os seus pais te ofendessem, todos os dias, eu digo assim, de manhã, de tarde e de noite, né? Não é durante o dia, pela manhã e à tarde não, e à noite não. Então seria uma vez por dia. Nós vivemos 365 dias por ano, né? Ninguém normalmente magoa, ofende uma pessoa por 365 dias, né? Aquela mesma pessoa. Mas caso aconteça, né, 490 vezes, né, a gente pode pensar até que é um número muito alto, né? Mas assim, a gente não vê um amigo da escola, a gente não vê um vizinho todos os dias, a gente não se irrita com ele, não se zanga, né? Então, algumas pessoas guardam por muitos anos algum tipo de ressentimento, né, raiva ou vingança no coração. E isso é que conta os anos. Não quer dizer também que você pode se zangar, se aborrecer com alguém todos os dias. Mas o fato de esse ressentimento estar dentro de você pode levar anos, né? Pode levar 66 anos. A pessoa viva ou ela morta. Então, o que devemos fazer quando essa pessoa está viva e nós temos a possibilidade de revê-la, porque às vezes Deus coloca essa pedra no nosso caminho, que a gente leva muitos anos sem rever alguém, mas o Espírito Santo, quando quer que a gente se arrependa, ele coloca essa pessoa de volta em algum lugar, talvez um ponto de ônibus, né? Um shopping, né? Algum lugar talvez onde você esteja trabalhando. Ele vai te dar a oportunidade, se ele não quer te perder, para que você peça, né, perdão a essa pessoa de todo o teu coração. Quando somos do Senhor, Ele nos dá a oportunidade, Ele nos faz lembrar, Ele cria um peso sobre os nossos ombros, tá? Que fica ali, remoendo, rebatendo. Tá? Isso quando somos do Senhor. Quando aquele não é do Senhor, entende? O Espírito Santo, ele não age em prol do arrependimento, né? Ele simplesmente deixa que se suje mais, se exporque mais. Não, porque ele sabe quem são os escolhidos de Cristo e quem não são. Então, os 70 é referente à idade, né, em que o homem vai viver. E os 7, Jesus está falando, sou eu, né? Então, multiplique
né, os seus anos sobre o perfeito, sobre mim, para perdoar alguém. É como se a gente estivesse olhando todos os dias para Jesus, quando a gente tem que perdoar alguém, tem que se redimir. Né? Dá uma explicação para algumas pessoas que não conseguem entender o porquê dos 70, que as pessoas não se perguntam. Pensa que os 70, né, talvez até imagine que os 7 tenham alguma ligação com Jesus, mas normalmente não liga os 70, a idade que Deus deu ao homem, né, máxima, para viver. Não? Eu acho que, não lembro bem, sobre uma leitura que fiz de um rei, acho que está no Velho Testamento. Como eu não tenho muito costume de ficar lendo o Velho Testamento, só mesmo para exortar o erro, né, para que a gente, eu e também, né, transferir isso, os escritos, não continuem pecando contra Deus, como os judeus pecaram, mas lembro que tinha um rei, um certo rei, que ele tinha uma data para morrer e ele sabia disso, acho que foi o profeta que falou para ele. E ele no coração dele, ele pediu. E então Deus falou com o profeta falou e Deus deu mais 15 anos para ele. Né? Foi no caso uma exceção que o Senhor utilizou para que ele pudesse provavelmente se arrepender. Né? E ele não se arrependeu. Né? Então, aquilo que eu falei a respeito do Espírito Santo, né? Quando o Senhor quer que a gente seja dele, ele nos dá uma nova oportunidade. Mas esse rei, ele não aceitou. Né? Ele não viu que Deus fez um benefício para ele, para que ele viesse a se arrepender. Então, foi dito, né, que o filho dele, ele não se importou, que é tipo assim, vai ser lá meu filho, não vai ser a mim. Importante sou eu, o egoísmo, o egocentrismo. Né? Então, esses tipos de erros, né, do judeu é que eu costumo trazer para vocês lá do Velho Testamento, porque no Novo Testamento não há erro. No Novo Testamento, ou você ama, né, o nosso Senhor Jesus, você exorta e exalta o nosso Altíssimo Pai, Santo Deus, ou então você o odeia, né? Mas não existe a bajulação que acontecia no Velho Testamento, que os judeus não amavam o Senhor, eles só bajulavam para adquirir aquilo que eles precisavam e tanto desejavam e tanto queriam. E são esses tipos de erros assim, né, que a gente faz um contraste com as promessas da palavra do Senhor Jesus. Eu estou tão cansada, querendo hoje, né, expor para vocês o que eu já escrevi a respeito lá ainda. Estou sempre falando de Apocalipse, né, que eu tenho que expor. Mas eu estou tão cansada, se vocês olharem assim nos meus olhos, vocês não me abrem, né, direito, que eu não consegui descansar o bastante desses dias, então, por favor, me perdoe, né? Eu estou prometendo, mas com certeza, quando eu for, quando eu estiver bem disposta para postar, certamente, né, eu vou postar um pouquinho mais, né? Porque há sempre uma necessidade da gente estar bem, né? Não só bom ânimo, como o Senhor nos pede, mas também estar bem. E era isso que eu queria falar, tá bom? Eu fecho o vídeo aqui, né? Oro ao Senhor Deus para que a interpretação seja entendida também por vocês. E não esqueça, né, que tudo tem a ver com o Senhor Jesus, como ele disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então ele está dizendo lá, né, que quando a gente pensar em perdoar, né, ou se a gente não quiser, a gente relembrar que
O máximo de anos que Deus nos deu foi 70 anos, mas apenas 66 anos. Os anos em que vamos viver, né, com a nossa consciência, plena consciência humana. E durante esses 66 anos, nós devemos perdoar, multiplicar ele por 7 e perdoar essa única pessoa, né, que vai estar ao seu lado. Talvez ela não esteja com você por 66 anos, mas ela esteja com 5, com 4, né, com 10 anos ao seu lado, 30, 40 anos. E você não deve guardar ressentimento, seja a sua esposa, o seu marido, os seus filhos e os filhos dos seus pais, né? Porque algumas pessoas, mesmo os pais falecendo, ela ainda guarda algum ressentimento dentro dela. E nisso ela pode levar 30, 40, 50 anos. Então o Senhor está dizendo, olhe para mim, né? Multiplique em mim, deixa comigo esse ressentimento, porque eu sou 7, né? E esse 70, né, tem que ser multiplicado em cima de mim, tá? Não em cima de qualquer uma outra pessoa, porque muitas pessoas dizem, eu vou te perdoar por causa de fulano, eu vou te perdoar por causa de cicrano. Alguns dizem aos irmãos, até em casa, eu só vou te perdoar por causa da minha mãe, porque você é filho da minha mamãe, entende, do meu pai. Não perdoe a ninguém por causa de uma outra pessoa de carne e osso. Perdoa alguém sempre por causa do Senhor Jesus, né? Então, que essa mensagem, né, toque no coração de vocês, que seja relembrado toda vez que vocês pensarem, né, que deveria ou não perdoar alguém. Se pergunte primeiro, por que não perdoar, né? O que foi feito assim de tão grave, a qual você vai levar essa carga, essa mochila, vai carregar esse peso nas costas e não vai ser humilde o bastante para pedir ao Senhor Jesus, né, que tenha de misericórdia de você e te ajude a, se não convencer aquela pessoa a te perdoar, ao menos que ele receba, né, o teu pedido de perdão, porque será em espírito e em verdade, tá bom? Deixa eu vir aqui no final, orando, né, terminando com uma oração, né? Senhor Deus, Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder reverenciar a Tua pessoa com mais um discernimento para o pessoal a qual está te seguindo, a qual está te ouvindo, a qual está te exortando e querendo aprender a cada dia um pouco mais das tuas palavras e das tuas promessas, né? Tendo entendimento sobre cada uma delas. Que nunca nos falte sabedoria de confiar, né? E deixar todo o peso, toda a carga, como o Senhor falou, em Ti, porque Tu és o nosso descanso. Tu és o número da perfeição. Tu és o dia a qual tanto nós estamos esperando, né? Tu és a trombeta que vai tocar no último dia. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que acolha a minha oração, juntamente com a de cada irmão, que fechar os olhos também para receber essa oração. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos para todos sempre. Amém, amém e amém. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.